João capítulo 4, a partir do versículo 5. João 4, 5. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Que hora que era a hora sexta? Quem sabe? Meio-dia. Oh. Aí tá meio-dia na tua tradução, né? Ali também tá meio-dia? Não. Hora sexta. Pensei que era 6 horas. Então, a hora sexta da Bíblia é o meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria água viva. E ele te pediria, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la no poço. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volta aqui, vem aqui. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vou falar somente até aí. O que me chamou a atenção nessa palavra e o tema dos nossos cultos no mês de junho é qual mesmo? Identidade. Imagem. Está pausado aí. Quem é imagem e quem é imagem e semelhança de Deus. Não é esse que põe aí. Quem é imagem e semelhança tem identidade. Quem aqui é imagem e semelhança tem identidade. Se você é imagem e semelhança de quem? De Deus. Você tem identidade.
Só que o que eu achei interessante, que me enfatizou, quem se lembra o versículo que eu falei terça-feira lá? Na casa do Ara, você tá aí. Dessa passagem aqui. E a hora já chegou, adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Versículo 23. Mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É isso aí, é o versículo 23. Mas aí eu lendo a passagem, eu comecei no versículo 5. Está descarregando já, né? O versículo 5, ele diz assim: foi, pois, quem foi? A uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Sicar ficava em Samaria. Samaria era uma terra que foi entregue para a tribo de Manassés e Efraim, que eram os descendentes de José, o governador, que foi um homem escolhido por Deus, temente a Deus, obediente a Deus. Ele foi tudo isso e se tornou governador, uma autoridade física. E aos olhos da Bíblia, da nossa revelação, ele também foi uma autoridade espiritual para o povo de Israel, porque ele fez com que o povo permanecesse vivo no meio de um tempo de sequidão. Foi através do sofrimento de José que ele conquistou riquezas para Israel, vamos dizer assim. E fatura, sim ou não? Quando a gente fala assim, olha, o pai e a mãe daquela família são servos de Deus temente ao Senhor, automaticamente vem no nosso coração e na nossa memória que os filhos também tenham que ser temente ao Senhor. Mas nem sempre é assim. Eu conheço pais, muitos servos de Deus, homem e mulher de Deus, que os filhos não se tornaram filhos direcionados pelo Senhor. Mas o pai e a mãe errou? Não sei. Mas os filhos tomaram um caminho que não era o caminho da verdade. E quando nós vemos essa passagem, ela está revelando exatamente isso. Por quê? Se aquela herdade, se Samaria pertencia a Siquém, ou a Sicar também, e aquela tribo, que era a tribo de Manassés e Efraim, filhos de José, cresceram naquela província, automaticamente, por serem descendentes de quem eles são, deveriam ser o quê? Servos do Deus Altíssimo, servindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor. Ou seja, a identidade deles deveria ser uma identidade totalmente voltada à palavra de Deus e à verdade de Deus. Só que o que acontece? Jesus foi para Samaria. Jesus era o quê? Judeu. Judeu se relacionava com o samaritano? Sim ou não? E por quê? Eles eram todos descendentes de Abraão, tanto judeu quanto samaritano. Como eu já provei que o samaritano veio de Samaria e era da tribo de Manassés e Efraim, da tribo de José. E aí eu digo para você, por que esse rompimento familiar? Por que o judeu não se comunicava ou não se relacionava com os samaritanos? Porque no meio do caminho, o povo da tribo de Manassés e Efraim perdeu a identidade. Diga assim, eles perderam a identidade. Eles deixaram de servir o Deus verdadeiro da forma que a lei de Moisés dizia para ser feito, e começaram a servir a Deus
da forma que eles queriam. De qualquer jeito, fala aí, de qualquer jeito. Isso fez com que eles rompessem relacionamentos, ou os judeus rompessem os relacionamentos com eles. Então o judeu não se relacionava com samaritanos. Eles não tinham diálogo, eles não tinham conversa. Não tinha conversa para eles não. Nem muito menos o homem judeu conversar com uma mulher samaritana, que é o segundo agravante. Eles não se relacionavam, judeu samaritano, muito menos homem judeu com uma mulher samaritana. Ou até mesmo uma mulher judia com um homem ou uma mulher samaritana. Não tinha relacionamento. Esse foi o primeiro rompimento, por causa de uma mudança de identidade. O samaritano era tratado como se fosse qualquer um. O samaritano era tratado como se fosse o filho pródigo, que abandonou a verdade do pai e começou a viver as suas próprias verdades. Porque o filho samaritano pediu para o pai: me dá a minha parte da herança, que eu estou indo embora. O samaritano agiu mais ou menos da mesma forma. Ele rompeu o relacionamento com a palavra de Deus e com a verdade. Amém? Vocês entenderam até aí? Outro detalhe. Jesus estava, no versículo 6, assentado junto à fonte de Jacó. Acredito eu que esperando uma possibilidade de conseguir extrair água do poço. Ele não tinha como. A mulher samaritana mesmo disse que ele não tinha como pegar. Todas as pessoas que iriam pegar água no poço, elas levavam seus recursos para pegar água. Só que a hora era qual hora mesmo que ele estava lá no poço? Meio-dia. Sabendo que meio-dia ninguém ia no poço pegar água, porque era o horário onde o sol era mais quente. Ninguém ia no poço pegar água. O pessoal ia no período muito cedo, porque o dia estava mais fresquinho, ou então ia no final da tarde, mas nunca meio-dia, quando o sol estava ali esturricando de calor. Mas Jesus estava sentado na beira do poço, talvez se abanando, no meio do calor, olhando para a água olhando para ele. Ele falou: eu vou esperar alguém que venha me servir. Olha só que tremendo. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Ela foi meio-dia pegar água. Por que ela foi meio-dia pegar água, sendo que ninguém ia meio-dia pegar água? Porque ela tinha um segundo rompimento. O primeiro, porque ela era samaritana e o povo samaritano tinha rompimento com os judeus. E depois essa mulher, ela tinha um rompimento com os próprios samaritanos. Ela era o pior de Samaria. Ela era tida como a pior escolha de Samaria. Por quê? O povo judeu já não se comunicava com o samaritano. Ainda mais uma mulher que já teve cinco maridos. Para o povo samaritano, ela era lixo. Tratavam ela mal. Por isso que ela ia fora do horário buscar água no poço. Porque ela perdeu a identidade dela duas vezes. Ela perdeu a identidade de filha de Deus, herdeira da herança das tribos de Manassés e Efraim, porque ela era samaritana. Isso ela não escolheu, ela nasceu na tribo, já foi rejeitada, porque nasceu naquela descendência. Depois ela foi rejeitada pelos próprios da própria tribo de Manassés e Efraim, o povo de Samaria, por causa das práticas dela, do pecado dela, das ações dela. Ela foi rejeitada duas vezes, perdeu a identidade duas vezes. Por isso ela ia meio-dia buscar água no poço. Por isso ela desejou. Ela estava ao meio-dia, porque naquela hora ninguém ia no poço. E aí a palavra de Deus diz: veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse: Jesus, dá-me de beber. Aí versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, pois, sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ou seja, ela
usou a situação de ela ser mulher samaritana, que foi a primeira causa dela ter perdido uma identidade de filha de Deus. Mas a segunda causa ela não falou: eu sou uma mulher adúltera, pecadora, por isso que eu estou vindo meio-dia buscar água e você vem falar comigo? Não, ela falou da parte do samaritano, porque ela nasceu naquele povo, ela não tinha culpa. Ela nasceu, pronto, acabou. Ela tinha aquela identidade e aquela identidade samaritana ela assumiu, mas ela não assumiu a identidade de pecadora. Ela disse: como você, sendo judeu, vem falar comigo, samaritano? Aí Jesus disse, respondeu o versículo 10: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. A mulher, sem compreender, disse no versículo 11: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? Ela achou que ele estava falando de uma outra fonte, de um outro lugar onde ela pudesse tirar água. Talvez uma cachoeira, água viva, talvez uma cachoeira, um riacho, uma água que se movimentava, porque no poço a água está lá empoçada. Tem diferença. Talvez ela entendeu qual que é o outro lugar. Me diga aí. Aí Jesus respondeu e disse: a mulher, Senhor, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos, o seu gado. Aqui ela reconheceu que ela era descendência de Jacó. Por isso que ela falou nosso pai Jacó, porque sabia que ele, sendo judeu, era descendente de Jacó. E ela se mostrou mais uma vez a identidade dela, da onde ela nasceu. Ela falou nosso samaritano, o nosso entre ela e Jesus. Entre ela e Jesus, porque o judeu, ela sabia que era descendente de Jacó. Então ela estava dizendo: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Porque eles eram da mesma linha de família, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Eles só não eram descendentes da mesma tribo. Jesus era da tribo de Judá e ela era da tribo de Manassés e Efraim, ou uma das duas, mas eram de José. Para quem não sabe, Manassés e Efraim é de José, né? Não tem a tribo de José. A tribo de José é Manassés, é porção dobrada, Manassés e Efraim. Por quê? Porque a tribo de Levi, ela perdeu a herança. Ela não teve herança. Ela foi tirada da herança. E a tribo de Levi, ela tinha que ter parte da herança em cada tribo. Ou seja, cada tribo tinha que dar uma parte da sua herança para os levitas. A tribo de Levi. Por quê, pastor? Porque eles eram a tribo de sacerdotes. Eles tinham que viver no meio das outras tribos. Para eles realizarem o processo do tempo, o processo de sacrifício, o processo de oração, o processo de queima de incenso, era a tribo de Levi, é claro, dos descendentes de Arão. Então, eles tinham que estar inseridos no meio do povo para que o povo não se esquecesse de Deus. Né? Então, o que acontece? O que o Senhor falou mais no meu coração aqui? Jesus respondeu e disse, versículo 13. Sem querer eu cliquei aqui. Versículo 13. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Ela está falando da água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aí eu falo, como que a água viva que Jesus nos der não vai nos permitir ter mais sede? E eu quero que você entenda isso aqui. O Senhor falou algo. Essa sede que ele está falando, é a sede da falta da presença de Deus. Quando eu tenho sede de algo, e muitas vezes é da presença de Deus, nós começamos a buscar em outras coisas. Eu estou sentindo
sentindo vazio, eu tenho uma sede, uma fome de algo diferente. E aí vai buscar nas drogas, vai buscar na prostituição, vai buscar nas gandaias, vai buscar em tudo, nos vícios, e não encontra, não sacia a sede. Mas quando se alimenta de Cristo, que é a água viva, Ele é a água viva, quando bebe dessa fonte, sacia a sede e não tem mais sede. Aí a palavra ainda fala, além de não ter mais sede, começa nele jorrar uma fonte de água que salta para a vida eterna. Ou seja, além de eu beber da fonte que é Cristo, saciar a minha sede da presença de Deus, parar de buscar em maridos, como foi o caso dela, procurava em muitos maridos preencher o vazio da alma, procurava em festas pagãs, procurava em baladas, procurava em bebida, vícios, procurava em prostituição. O Senhor está dizendo, se você entender a tua identidade e quem você é em Deus, Deus vai derramar sobre você uma água que você vai beber, vai nadar, vai mergulhar e vai saciar a tua sede a ponto de você, ainda que esteja em um lugar árido, de você vai jorrar fonte de água viva. Ainda que você esteja no deserto, de você vai jorrar fonte de água viva. Ainda que você esteja passando por dificuldades e problemas, de você vai jorrar rios de água viva. Se de você está emanando essa água, se de você essa água está jorrando, você está fazendo a vontade de Deus. O problema é que as pessoas não estão mais buscando como deveria. O problema é que as pessoas não estão adorando mais como deveria. As pessoas têm entrado na presença de Deus, aceitam a Jesus, talvez pela emoção, ou talvez aceitaram Jesus de forma sincera, aí deixa com que as coisas do cotidiano apague aquele amor, apague aquela chama que há dentro dele, por causa das circunstâncias, dos problemas, das lutas. Mas eu quero dizer para você, que se você bebeu da água, da vida, que é Jesus Cristo, rios de água viva fluirão de você, rios de eternidade, aonde você estiver, ainda que hajam pessoas com problemas, com situações, Deus vai te usar para que rios de água sejam jorrados no nome de Jesus através de você. Aleluia. Quem crê nisso? E eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele quer trabalhar no teu coração para que você compreenda que Jesus, Ele é a fonte. Nós precisamos parar de buscar Jesus como os samaritanos buscaram de qualquer jeito. Isso é perder a identidade. Quando nós buscamos o Senhor do jeito que está na nossa telha, eu faço do jeito que eu quero, como eu quero, eu não me importa. O importante é que eu estou buscando a Deus. Deus, Ele quer ministrar o teu coração. Muitas pessoas têm falado para nós, eu não preciso ir para a igreja, eu oro em casa, eu não preciso ir para a igreja, eu busco em casa. Mentira! Se não está vindo buscar na casa de Deus, como é que pode estar orando em casa? Como deve orar? Como deve buscar? Nós estamos apenas estampando uma ideia de que eu não preciso ir para o templo. E estar no templo junto com o povo é ser corpo de Cristo, é ser a noiva, é estar em unidade, é pegar o fogo do Espírito que está nos irmãos e espalhar a brasa na nossa vida para que a gente leve para casa essa mesma unção, esse mesmo fogo, esse mesmo poder. Sabe, Deus, Ele muda a nossa história, Ele muda o nosso conceito. Talvez a gente fale assim, pastor, mas está complicado. Olha, a gente vem para a igreja, as pessoas não vêm, o problema é de quem não vem. O importante é que eu estou vindo e eu sei que de mim está jorrando água e o Senhor vai cobrar de nós. Ele diz assim, versículo 10, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Que dom de Deus é esse? É o dom de dar água que mata a sede, é o dom de dar água viva que transforma para a vida eterna. Como ele disse, ele tinha esse dom. E ele estava dizendo, eu quero impartir com você o meu dom, eu quero impartir com
que você venha fluir águas de vida, águas de eternidade, para que outras pessoas venham receber dessa porção e viver eternamente. Era isso que ele estava querendo dizer no contexto, quando ele dizia rios de água viva. E aí eu quero que você entenda que Jesus, Ele muitas vezes quer saciar a nossa sede, mas nós insistimos em buscar em coisas supérfluas que não matam a sede. Aí quando eu preciso jorrar a água viva, eu não tenho, porque eu não matei a minha sede na água da vida, na água da vida. E nós precisamos buscar a Jesus. Nós precisamos adorar a Jesus. Nós precisamos entender que estar juntos, unidos, orando, adorando, clamando, buscando a cada dia a presença de Deus. Isso fará com que a glória de Deus se manifeste na nossa história, na nossa vida e na nossa casa. A mulher samaritana perdeu 2 vezes a identidade dela. E o que eu acho mais interessante, a cidade de Sicar, que era a cidade onde Jesus estava lá, com ela. Eu fui ver o significado de Sicar. Existem uns significados, posso dizer, pejorativo, e um significado hebreu, porque a cidade vem do povo hebreu. O significado pejorativo, talvez depois que eles romperam com os judeus, ou com a Taná, que é o Velho Testamento, como eu ensinei para vocês esses dias, ou os samaritanos rompeu com a Torá, que é os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco da Bíblia, que é os livros da lei, escritos por Moisés. E talvez veio um significado para o nome da cidade aonde os samaritanos habitavam, que era Sicar. E o significado pejorativo significa falsidade ou engano. Talvez eles receberam esse nome porque para os judeus o povo de Samaria vivia em falsidade e em engano. E hoje eu ouvi uma palavra, alguém falando: eu não vou naquele lugar porque aquele lugar é cheio de gente falsa. Nós ouvimos hoje, não ouvimos? Eu falei: como que você diz isso? Sabe, as pessoas atribuem falsidade aonde o Senhor delibera a verdade. E aí eu quero dizer para você, talvez naquela cidade de Sicar poderia ser um lugar de falsidade e de engano, porque os samaritanos entraram no engano e na falsidade. Mas existia um nome hebreu para o primeiro, que vem de Siquém. Sicar vem de Siquém, e o nome hebreu Siquém quer dizer campo. Diga campo. Não. E se você for parar para entender, Jesus ele começa a pregar sobre exatamente o campo. Logo depois que ele ministra a mulher samaritana, ele começa a falar de campo. Porque começou um diálogo entre os dois, quando ele revelou para ela que ela tinha que trazer o marido dela. Ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: disseste bem, porque tivesse 5 maridos, e o que você tem hoje não é seu. Então acho que já eram 6, com aquele que ela estava dizendo. E aí ela ficou constrangida porque entendeu: vejo que tu és profeta. Aí ela falou: mas quando Cristo vier, Ele nos anunciará. E ele disse: eu sou o que falo contigo. E ela acreditou. Para você ver que ela sabia das profecias, ela tinha o conhecimento, mas não tinha identidade. Tem tanta gente na igreja que tem conhecimento, mas não tem identidade. Isso é um perigo no meio da igreja hoje. Tem muitas pessoas que por causa da falta de identidade têm abandonado a verdade de Cristo, mesmo conhecendo, mesmo sabendo da palavra, tendo conhecimento bíblico. E aí eu quero dizer para você: cuidado, porque para estes eu acredito que Deus não terá tanta misericórdia, porque Ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. E Ele diz que
Se nós não temos o conhecimento da palavra, nós éramos ignorantes, mas a partir do momento que conhecemos e não praticamos, Deus não leva em consideração o tempo que eu não conhecia, mas eu conhecendo e não praticando. Qual será a sentença? Qual será o juízo de Deus? E aí o que eu quero dizer? Eles entraram no embate de adoração. Mas os judeus dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém. Porque era o que eles diziam: se vocês quiserem adorar, tem que ir lá no templo, sacrificar diante do altar, sobre o altar, um animal. Eu já preguei sobre isso uma vez aqui na igreja. E aí o sacerdote, que era da tribo de Levi, vinha lá, recolhia o animal, que era da tribo de Levi, porém, da descendência de Arão. Eles partiam o animal, sacrificavam o animal ali. Só que o pessoal de Samaria, eles não queriam ir. Porque lá eles iam ter embates, eles não eram aceitos nem mesmo dentro do templo. Porque eles não praticavam a palavra da verdade, eles não praticavam a verdade, por mais que eles conheciam. E aí os judeus começaram a rejeitá-los por este engano. Mas aí a palavra de Deus diz, versículo 23: mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando ele ministrou aquela mulher e disse que ele era o Cristo, versículo 28 diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Foram até Jesus. Aquela mulher se tornou a primeira missionária, como a gente já cansou de ouvir, no campo missionário. Porque Siquém significa campo. Ela estava num campo. E aí o Senhor, mais à frente, começa a pregar e falar sobre ceifa, sobre os ceifeiros. Começou a pregar sobre os campos estão brancos, e ele está falando de campo. Isso já nos versículos 34 em diante. E aí eu quero que você entenda que o que Jesus está dizendo para nós hoje é que nós precisamos resgatar a nossa identidade, primeiro, de filhos da promessa, porque nós estamos debaixo também da promessa de Abraão pela fé, porque Abraão foi o pai da fé, e a Bíblia diz que em Gênesis capítulo 12, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Seriam abençoadas. E aí, nós que cremos, nós que acreditamos pela fé no Cristo, que não vimos, mas cremos, nós estamos debaixo da promessa de Abraão. E nós precisamos resgatar essa identidade, começar a viver a fé, começar a viver atos de fé. Olha, eu acredito, eu creio, eu vou pagar o preço para ir até a igreja, estar lá junto com os irmãos e motivar outras pessoas a estar. Isso é rios de água viva que estão fluindo de mim, rios da eternidade que estão fluindo para a salvação, e Deus está nos chamando para desatar esse sobrenatural. Nós temos nos posicionado. Talvez as pessoas falem assim: os pastores não estão enxergando, os pastores não estão vendo. Sim, nós estamos vendo. Nós estamos indo para discipulado individual com as pessoas. Nós estamos fazendo campanha agora, um projeto de oração nas casas. Nós temos orado e buscado em casa. Mas o problema é que não depende só de nós, depende de um posicionamento de cada um, do templo, da igreja, dos membros, dos discípulos. Mas nós precisamos entregar nossa vida verdadeiramente a Ele. Nós precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E muitas vezes nós entramos no templo e nós adoramos do jeito que a gente acha que tem que adorar. O meu jeito
É assim que eu adoro, é assim que eu sou. Eu não gosto que ninguém me obrigue como eu tenho que fazer, como deixar de fazer. Eu tenho dito palavras aqui no altar quando eu estou ministrando, falando acerca de ser adorador extravagante. E ser extravagante é demonstrar que você está adorando. É se prostrar, é se lançar. Se tiver que se jogar no altar, se jogue no altar. Deus está te chamando para esse propósito, para adorar em espírito e em verdade, porque às vezes a gente quer adorar em carne. A gente fica aqui no corpo, totalmente ligado, com os olhos regalados, vendo quem é que está chorando, quem é que está falando em língua, se o pastor está pregando certo, se está pregando errado, se o louvor que está cantando está afinado ou está desafinado, e esquece de fechar os olhos físicos, abrir os olhos espirituais e dizer: Deus, eu quero entrar na sala do trono, eu quero me prostrar aos seus pés, eu quero te adorar, Senhor. Ah, pastor, mas os louvores que o Senhor está usando, eu já ouvi isso, são louvores que eu não sinto de adorar. Ah, porque os louvores eu não estou acostumado. Olha, quando eu entrei na igreja, quando eu era novo convertido, eu não entrei com conceito de louvor. Eu fui aprender aquilo que me ensinaram, e eu fui adquirindo uma identidade ministerial na parte da adoração, conforme o tempo foi passando. Eu sou muito eclético, eu ouço muitas coisas, mas eu não ouço, por exemplo, músicas, canções, louvores, se é que eu posso chamar assim, com letras que não condizem ao Evangelho e à Palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado, porque isso trabalha no nosso caráter e transforma a nossa identidade em uma identidade, talvez como a identidade da mulher samaritana. Porque a gente fica achando que nós somos os coitadinhos, que nós somos os sofridos, que nós somos os amargurados, porque a maioria dos louvores fica falando: se chorar, chora nos pés do Senhor. É mesmo, tem que chorar nos pés do Senhor. Mas para que eu vou ficar enfatizando uma melancolia de choro, de angústia? Eu tenho que dizer: pastor, tem que falar então que a gente é mais que vencedor? Também não, porque só se fala isso no louvor. Sabe o que a gente tem que adorar? Adorar que o nosso Deus é santo, que o nosso Deus é poderoso, que Ele é santo, 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 para a honra e glória do nome do Senhor. Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós temos que adorá-lo pelo que Ele é. Nós nos tornamos semelhantes àqueles a quem nós adoramos. E adorar a Deus é dizer o que Ele é, quem Ele é para mim, quem Deus é para você. Cheguei na igreja, não sei cantar esse louvor, a gente colocou, essa TV era minha, gente, estava quebradinha, eu fui lá, mandei arrumar, falei: eu vou levar para a igreja, eu não tenho TV em casa, para colocar as letras lá, era minha essa TV, aí coloquei aqui, está aqui, para que a gente tenha o versículo da Bíblia, para que a gente tenha as letras dos louvores, mas mesmo assim as pessoas não se interessam em adorar. São louvores que nós colocamos que falam do sacrifício de Jesus na cruz, que exaltam o nome de Jesus. E eu quero que você entenda que Deus está te chamando para você viver esse sobrenatural. Deus está te chamando para você adorar Ele em espírito e em verdade. Adorar em espírito é se desligar do físico e entrar no reino espiritual e adorar em espírito, porque Deus é espírito e procura a tais que assim o adoram. Quando nós adoramos em espírito, nós esquecemos da fraqueza da nossa carne. Quando nós adoramos em espírito, nós esquecemos do cansaço do nosso corpo. Às vezes eu estou aqui cansado, fatigado. Às vezes a gente não dorme direito, batalhas espirituais, acorda de noite, ora, repreende. A gente está comprando briga por discípulos, por vocês, por pessoas. Quando nós nos colocamos como líderes espirituais, cobertura, nós estamos dizendo que estamos aqui para comprar a briga de orar e interceder pela sua vida. E você pensa que demônios não se levantam contra nós? Mas eu quero que você entenda que Deus ele está te chamando para você ser um adorador de verdade, para que a brasa do fogo do Senhor venha sobre a sua vida, para que Deus venha fazer exalar o poder de Deus sobre você.
Quantos creem nisso? Glória a Deus. Então nós precisamos deixar essa identidade de quem rompeu com a promessa de Moisés, de Abraão, como foi os samaritanos. Nós precisamos assumir a nossa identidade e reconhecer os nossos pecados. E dizer: Pai, eu não estou reconhecendo o meu pecado para me exaltar no meu pecado. Não, eu quero me envergonhar nesse pecado e transformar a minha história através desse pecado que se levantou na minha vida. Eu confesso o meu pecado. Quando você estiver na casa de Deus: Senhor, eu confesso o meu pecado, eu tenho fraqueza nisso. Me ajuda, Senhor. Isso é ser extravagante. É dizer: Pai, eu estou aqui para te adorar, para te exaltar e bendizer o teu santo nome. Você crê nisso?